furacão Ian varreu o sudoeste da Flórida nos Estados Unidos e deixou cerca de 2 milhões de casas sem energia. Bandeira russa já voa nas regiões ucranianas ocupadas. Luhansk, Kherson, Zaporizhia e Donetsk solicitam formalmente a anexação a Moscovo. Condicionar o preço do petróleo é uma das medidas do novo pacote de sanções da União Europeia contra a Rússia devido aos referendos em territórios da Ucrânia. O furacão Ian, de categoria 4, o segundo nível mais elevado, varreu o sudoeste da Flórida, nos Estados Unidos. Rajadas de vento superiores a 240 km por hora, aliadas a fortes chuvas, provocaram inundações em várias cidades e deixaram cerca de 2 milhões de casas sem energia. A passagem do furacão Ian, um dos mais fortes a atingir os Estados Unidos nas últimas décadas, obrigou ainda perto de 2,5 milhões de pessoas a abandonar as suas casas. O aeroporto internacional de Jacksonville cancelou todos os voos previstos para esta quinta-feira. Após tocar em terra, o furacão perdeu força. É expectável que atinja o nordeste da Flórida e depois avance em direção à Geórgia e Carolina do Sul, já como tempestade tropical. Em Lugansk, a bandeira russa já voa nas ruas da cidade e nas janelas de quem defende a anexação por parte da Rússia. Mais de 98% da população local, de acordo com o que as autoridades locais chamaram de referendo. Esta anexação foi formalmente solicitada esta quarta-feira por Lugansk, mas também pelas restantes regiões ucranianas ocupadas pela Rússia, Kherson, Zaporizhia e Donetsk. Moscovo parece disposto a acolher de braços abertos os novos territórios e aparentemente até já se prepara a festa. O motivo para a construção do palco na Praça Vermelha não foi revelado, mas o slogan "Juntos para sempre" é sugestivo quanto baste. A celebração terá de esperar por segunda-feira, quando a anexação for discutida no Parlamento. A Ucrânia já fez saber que irá continuar a lutar para recuperar o seu território e nem todos estão convencidos que a Rússia tenha pressa em tomar uma decisão. A maior ameaça para Putin depois destes referendos é caso ele seja obrigado a recuar em Liman. Então, os mesmos nacionalistas que o defendem irão culpar Putin por não ser capaz de proteger territórios que já são russos. Penso que é por esse motivo que Putin hesita para tentar perceber se vale a pena ou não apressar-se a anunciar estes territórios como parte da Federação Russa. Caso venha a acontecer, como tudo indica, a anexação abre um novo campo de recrutamento na mobilização decretada por Putin para reforçar a linha da frente. A comunidade internacional foi praticamente unânime na condenação dos chamados referendos e mesmo países que normalmente estão alinhados com Moscovo, como a Índia e a China, apelaram à integridade territorial da Ucrânia. Washington garantiu que nunca reconheceria a anexação e a União Europeia respondeu com mais um pacote de sanções à Rússia. A Comissão Europeia apresentou quarta-feira uma proposta de sanções contra a Rússia que estabelece as bases legais para um teto no preço para as importações de petróleo. A definição do preço máximo do petróleo está a ser coordenada com os países do G7. Este oitavo pacote é a resposta aos pseudo-referendos realizados nos últimos dias em territórios ocupados da Ucrânia com vista à sua anexação e à ameaça do governo russo de usar armas nucleares. Não aceitamos a farsa dos referendos e qualquer tipo de anexação na Ucrânia. Estamos determinados a fazer com que o Kremlin pague por mais esta escalada na guerra. Além da questão crucial do petróleo, o pacote inclui a proibição de importação de produtos russos, que levarão à perda de receitas na ordem dos 7 mil milhões de euros para a economia local. Vai ser proibida também a exportação de tecnologias necessárias para a máquina de guerra russa. Será alargada a lista de entidades e personalidades com bens congelados e proibidas de entrar na União Europeia, incluindo cidadãos da União que pertencem à administração de empresas estatais russas. Vamos adicionar à lista mais operadores-chave. E entre esses operadores estão pessoas que não são russas, mas que ajudam a contornar as sanções.
A Comissão Europeia já avisou 1.200 personalidades, incluindo pessoas que espalham informações falsas sobre a guerra. Entre as organizações encontram-se bancos, empresas e outros agentes económicos e financeiros. Está a tornar-se cada vez mais claro para a Europa que na origem das fugas nos gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2 está um ato de sabotagem. As fugas foram detectadas no início desta semana, depois de várias explosões registadas em águas da Dinamarca e da Suécia. Apareceram simultaneamente nos 2 tubos do Nord Stream 1 e num dos 2 tubos do Nord Stream 2, que nunca foi utilizado, mas que tinha gás para manter a pressão. De acordo com a imprensa alemã, os 2 gasodutos podem ficar permanentemente inutilizáveis. Para a primeira-ministra da Dinamarca, não se tratou de um acidente porque foram observadas várias explosões num curto espaço de tempo em vários gasodutos. A primeira-ministra da Suécia disse que, com base na informação dos governos de Estocolmo e Copenhaga, a conclusão é que se tratou de um ato deliberado. É provavelmente uma sabotagem, considerou a chefe do governo da Dinamarca. Moscou, que apelou a uma reunião urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, nega as acusações. O porta-voz do presidente Putin falou de suspeitas absurdas e o Ministério dos Negócios Estrangeiros acusou o presidente dos Estados Unidos e disse que as empresas americanas são as que mais beneficiam com a situação. As investigações continuam. A Noruega, que está a exportar mais gás e petróleo do que nunca para a União Europeia, intensificou a vigilância das infraestruturas energéticas. A Dinamarca já garantiu que não será possível entrar na área danificada durante 2 semanas. De Espanha, nem bom vento, nem mais uma gota de água. Madrid suspendeu a transferência de água para o caudal do Rio Douro e não irá cumprir as cotas estabelecidas na Convenção de Albufeira. A julgar pela paisagem espanhola, é fácil perceber a decisão. Dado o momento em que nos encontramos, de mútuo acordo, chegamos a esta situação em que já não vai fluir mais água para Portugal na presente campanha de rega. A decisão, anunciada como de mútuo acordo, apanhou alguns de surpresa do lado português, mas nem por isso gerou preocupação. Os principais rios seguem com um caudal normal para a época. No caso do Douro, este corte de água no setor agrícola, penso que não vai afetar em nada aquilo que é a rega já feita, porque este rio tem um caudal enorme e a rega que é feita para a agricultura é insignificante. Apesar do caudal abundante, nem sempre é assim e, de qualquer modo, só uma pequena parte da água é retida no país para tempos mais difíceis. Para o relator da ONU para o Meio Ambiente, Portugal precisa de se modernizar. A agricultura é o setor que utiliza mais água em Portugal, por isso precisamos de culturas que não exijam tanta água e irrigação de alta tecnologia. Uma visão que não é partilhada pela Confederação dos Agricultores de Portugal. Luís Mira admite que o país atravessou uma situação complicada, mas sublinha que não foi a agricultura a deixar as barragens vazias. A seca foi muito severa, mas o que esvaziou as barragens a norte do país foi a turbinação que se fez para a produção de energia elétrica. Portugal desmantelou 2 centrais elétricas a carvão numa altura em que houve uma crise energética na Europa. Para Luís Mira, Portugal tem tudo o que é preciso para resolver o crónico problema da falta de água e não pode estar dependente de Espanha, nem culpar o país vizinho. Basta haver vontade política. A Guarda Revolucionária do Irão confirmou esta quarta-feira o disparo de mísseis e drones contra alvos na região curda do Iraque e alertou para a possibilidade de mais ataques contra o que chamou de terroristas na região. Segundo o ministro da Saúde do Kurdistão iraquiano, pelo menos 9 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas. Os ataques aconteceram depois das autoridades de Teherão acusarem dissidentes curdos iranianos de envolvimento na onda de distúrbios e protestos que neste momento abalam o país, especialmente no noroeste, onde vive a maior parte da população curda, mais de 10 milhões de pessoas.
Os manifestantes protestam contra a morte de Mahsa Amini, a jovem curda iraniana que morreu depois de ser detida pela polícia da moral.